A pergunta é, como que você pode me garantir que sendo cristão, um bom crente, que entende a palavra de Deus, que entende que o Senhor está com você no seu negócio, como que você pode afirmar que você nunca vai dar uma pequena desviada? E às vezes intencionalmente positivo, comete erros. É isso. E erros têm consequências negativas. Perfeito. E nem por isso você deixou de ser cristão e Deus está com você, né? Com a melhor boa vontade de acertar, eu conheço pessoas que erraram. Eu vivi isso na minha vida, eu tenho experiências na minha pele de, com a melhor das boas vontades de acertar, ter cometido um erro. E porque eu tinha boa vontade de acertar, o meu erro não vai ter consequência? É óbvio que vai. Agora, a coisa mais brilhante, sensacional, que existe em você ser um empresário cristão, que, bem intencionado, eventualmente comete um erro e por conta disso tem uma consequência que pode ser um problema ou até mesmo fechar o seu negócio, é que eu dependo, a minha vida não depende do meu negócio, a minha vida depende de um Deus que é tremendo, amoroso, que é capaz de me abraçar no meio da crise e dizer, vem aqui, você não é a sua empresa, você é o que você é em mim. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios Missões. Você já sabe, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócio com a lente ajustada do Espírito Santo para resplandecer não só o brilho da glória do nosso Deus e nosso Senhor, mas sobretudo as boas práticas de mordomia dentro daquilo que Deus nos confiou. Não é verdade? Então a gente quer, mais do que te inspirar, talvez te provocar aí para você pensar fora da caixa, sentir aquele exortação santa para colocar as coisas que Deus espera que você faça, né? De forma muito generosa. Deus é paciente, mas uma hora a ficha tem que cair, como diria meu pai, né? Então esse é um pouco do propósito do podcast do Tela, trazer convidados que falem de todo tipo de assunto que possa cobrir, na medida possível, a maior parte dos conflitos, dúvidas e dificuldades do empreendedor cristão, empresária cristã, né, nessa jornada de manifestar o reino. Vamos nessa? Combinado? Mas sem antes te pedir aí a sua generosidade de curtir, comentar e compartilhar, famoso 3Cs. Os algoritmos adoram isso, fazem com que as histórias, como a história do convidado de hoje e também os conselhos, Provérbios 11:14 diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então trouxemos aqui um conselheiro de empresas para ser, durante os próximos minutos, o conselheiro da sua empresa. Então queremos que você receba da parte do Senhor como um conselheiro nesses próximos minutos para poder abençoar a sua mente e o seu negócio. Bem-vindo, conselheiro, e acrescentaria mestre, né? Que você tem a unção, o dom do mestre, né? De falar com muita propriedade. Então, Douglas Martins, seja bem-vindo. Obrigado, Edu. Um privilégio enorme servir ao Senhor com você aqui nesse podcast, né? E servir essas pessoas que vão ser impactadas, seja na primeira vez que vão ver, ou seja, nas muitas vezes que vão ver através das redes sociais. E eu endosso a tua palavra. Curte, compartilha, aperta o sininho aí para poder, né, acompanhar, porque senão a gente não consegue levar essa mensagem adiante. E a gente sabe que muitas pessoas precisam ouvir as boas novas do Evangelho aplicáveis ao mundo do trabalho. Muito bem, você sabe que falando de podcast ainda, você sabe que o Brasil é o segundo país que mais ouve podcast do mundo, sabia disso? Uau, não sabia não. Pois é, curiosidade rapaz, boa. Então quer dizer que o brasileiro e o cristão está dentro dessa estatística, já tem o hábito. Então provavelmente a grande maioria que assiste ou nos ouve na plataforma de streaming aí,
os agregadores, né, de áudio, Conteúdos. Spotify, etc e tal, certamente ouvem outros tantos podcasts. Então, por que não prestigiar aquilo que está dentro de casa, do reino, e serve para abençoar, né? Eu tenho acompanhado os podcasts do Tela e são todos de altíssimo nível. Eu tenho sido inspirado aqui semanalmente por conteúdos incríveis. Às vezes a gente fica olhando para determinadas marcas, determinados nomes, determinados conselheiros, e às vezes a gente não está buscando conselhos em bons conselheiros com princípios e valores da palavra de Deus para os nossos negócios. Sim, verdade. Então eu quero mais uma vez reforçar, vai lá na página do Tela, seja no Spotify, seja no YouTube, nas plataformas. Sim. Procure, porque tem muitos conteúdos muito bons. Eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar e endossar isso. Muito bom. Tem gente pagando milhões ou milhares de reais para ter conselho do ímpio, né? E aqui a gente dá de graça e com graça. Amém. Esperamos que todos curtam aí. Dongley, me conta um pouquinho sobre a sua... Bom, deixa eu fazer uma... Não posso... Estava me esquecendo, me perdoa, fazendo a referência da coisa mais importante, abrir dizendo que você é conselheiro hoje de empresas, né? Nós vamos contar um pouco da sua trajetória, como que é chegar a conselheiro, né? E não é um conselheiro que fez um cursinho, né? Nada contra isso, né? Mas é um cara que teve uma história de empreendedorismo, fusão, aquisição, depois passou aí por fundo de investimento, uma série de coisas, até chegar, sentar na cadeira de conselheiro com muita propriedade. Vamos contar um pouco dessa jornada, mas as coisas mais importantes da vida que você faz é ser marido da... Verônica. Muito bem. E pai da Rebeca e da Camila. Muito bom. Esse posto, né? Essa é a melhor parte da minha vida, né? Com Se certeza, eu pudesse dizer... e lá eu não posso ser conselheiro, né? De vez ou outra eu sou exortado em amor que eu tô sendo conselheiro, né? E eu preciso me disciplinar para poder aproveitar ao máximo a minha família dentro do melhor princípio daquilo que o Senhor ensina, né? Lá eu busco conselhos. Eu tenho uma filha de 24, uma de 27, né? Vamos completar agora nos próximos dias. E aparentemente muita gente olha para os jovens e pensa, não tem muitos conselhos, né? Mas eu tenho 2 conselheiras incríveis em casa. E eu tenho uma esposa, assim, incrível, porque ela é uma mulher de oração, é uma mulher da Bíblia. Ela não é muito de fazer muito barulho, você não vai encontrar ela nas redes sociais fazendo nada, no sentido de espalhafatoso, mas ela é uma artista. Olha aí. Verônica tem uma habilidade incrível de perceber cenários, de perceber as coisas, e é lá que eu busco os conselhos que vão acalmando meu coração no meio das crises, né? E a gente vive esse mundo é cheio de crises, a gente precisa lidar com... O mundo jaz maligno e o justo viverá da fé. Isso então aí. É um bom cenário, exatamente. Né, e se na nossa casa a gente não tiver esse porto seguro, então a gente não vai conseguir renovar as forças para ir para esse tipo de batalha, renovar as forças não só pela acolhida, né, mas também pelo suporte da palavra, pela oração. Eu tenho o privilégio de poder ter isso na minha casa. É uma questão, né, falando ainda desse tema de família, é uma questão de papéis, né? É entender qual é o seu papel. Então, de fato, não é conselheiro ali. E eu tive no final de semana passado, Dongley, a minha esposa, psicóloga, neurocientista e tal, então ela teve ali aplicando para um grupo de pessoas, ministrando um curso ali, uma facilitação, e tinha o marido de uma delas, que no final veio me dar os parabéns, fui acompanhá-la, prestigiá-la, né? E aí eu tô ali no papel de marido. Servindo a esposa. Sem dúvida. Naquele momento ali, servindo de videomaker, de motorista, né? E tudo mais. E aí o marido de uma delas veio no final e falou assim, olha, queria dar os parabéns para você, né, duplamente, né, primeiro porque foi, né, incrível a palestra da sua esposa, e segundo que você deve ser um cara muito forte. Eu falei, nossa, por quê? Do que esse cara tá falando? Ele olhou assim, ela te analisa o tempo todo? Eu falei, não, meu irmão, lá em casa ela é minha esposa, mãe dos filhos, é outro papel, e a sabedoria, né, entender. E mesmo que analise não conta, porque é sábia.
Pois né? Guarda no coração. Não, é porque senão os papéis ficam comprometidos, né? Exato. E isso é tão importante também, né? Ainda falando de sabedoria, usando aí o gancho que você comentou da sua esposa, eu facilito há quase 15 anos um curso de mordomia financeira chamado Crown, da Universidade da Família. Conheço muito bem. Trabalho Fui aluno e professor. Muito bom, incrível. E lá tem uma lição, um capítulo chamado Conselhos. E uma vez eu decidi que facilitaria para casais, né? Então, no começo era híbrido, mas aí depois eu entendi que quando a gente tratava o marido e não a esposa, não dava match, tratava a esposa, o marido. Aí eu falei assim, olha, conversei com a direção, se vocês me permitirem, eu vou conduzir grupos que eu possa... Com casais trabalham os dois ao mesmo tempo. Vai ser mais efetivo, eficiente, né? E tudo mais. Não é uma obrigação, mas eles me deram essa concessão e eu comecei a facilitar. E teve um casal que o marido chegou e falou assim, cara, o que você está falando não faz sentido. Bom, conta uma novidade, ele né? Já chegou com a faca no dente, né? Ele falou assim, eu trabalho no mercado financeiro. Minha esposa, desde sempre, foi dólar. E já chegou pronto, errado. já tipo rebaixando, né? Ele falou assim, como que você quer que eu busque conselho para quem não entende nada de finanças? Eu falei assim, você acredita que ela é uma mulher de Deus? Ele falou, acredito. Eu falei, então, você não acredita que Deus pode usá-la para te dar um direcionamento que do alto do teu conhecimento você não consegue enxergar? Enxergar um pequeno detalhe. Às vezes a gente pensa que conselho é uma solução prática para um problema. E se você é um pouquinho mais, talvez mais velho, se você já é casado, você já aprendeu que tudo que uma esposa não quer é conselheiro. Sim, né? verdade. Isso aí. Em geral, elas querem um ombro, um abraço, né? E querem ser ouvidas. Então, se você entende que a sua esposa pode perceber coisas na entrelinha, né? Aquilo que você eventualmente não percebeu. E olha, talvez eu possa falar isso com categoria, porque eu vivi algumas experiências na minha vida em que, por falta de conversar com a minha esposa, escolher tomar uma decisão sozinho. Ah, não, isso aqui é do negócio, isso aqui é desse ambiente. Eu não vou dizer que foram todas as vezes, porque seria mentira e eu não preciso exagerar. Sim. Mas as poucas vezes que foram muito ruins. Por quê? Porque eu abri mão de duas coisas. Da sensibilidade da minha esposa, que é uma comigo. Porque essa é a ideia, unidade, né? Minha esposa é uma comigo. Perfeito. Então eu abri mão de ter uma decisão entre duas pessoas que nesse momento são uma. Sim. Se é que o português me permite dizer isso, né? São uma, mas duas pessoas que estão unidas no Senhor. E do outro lado, eu perdi a oportunidade de ouvir o conselho de alguém que tem uma cosmovisão diferente e que naturalmente enxerga coisas que eu não enxergo. Só que às vezes o que acontece é que no nosso orgulho, na nossa arrogância masculina e principalmente empresarial... E cultura também machista brasileira, né? Claro, eu creio que isso está cada vez menos, né? Sim, mas do que já foi. Ainda é muito presente. Ainda é, né? E ela é fortalecida por uma série de questões, mas quando nós escolhemos isso, nós abrimos mão da unidade e abrimos mão de um olhar diferente. E aí perdemos a tremenda oportunidade de ouvir uma palavra, às vezes um alerta, um pequeno alerta, que se colocado na perspectiva correta pode nos orientar em áreas que a gente não está enxergando. Eu costumo comparar com aquilo que a gente costuma chamar de ouvir a voz de Deus. Bom, Deus é espírito, ninguém vê, não é material, não posso pegar. Eu converso com ele no meu espírito, a Bíblia diz que ele conecta comigo e o que ele fala eu sinto no meu espírito, né? E é por isso que eu reconheço que Deus está falando. Sim, perfeito. Às vezes isso parece algo audível, às vezes é uma sensação, às vezes é uma impressão. Tem muitas maneiras que são relatadas por diversas pessoas de como eu sinto o Deus falando. Se você olhar para sua esposa e entender que ela vai falar coisas que às vezes você não consegue
ouvir do jeito que você ouviria de alguém que é técnico naquilo. Sim. Mas que aquilo conecta com você, porque vocês são um, e aquilo faz parte da atividade, do perfil e da característica de uma mulher. Você vai ter, obviamente, guardadas as proporções e o papel de cada um, né, do Espírito Santo falando, de Deus se manifestando, e da sua esposa. Não estou comparando, foi só uma analogia, uma analogia, né, para poder tentar exemplificar. Talvez você vai ouvir coisas da sua esposa audíveis que você não vai compreender imediatamente, mas se você não desprezar, não for arrogante e orgulhoso, aquilo vai entrar no seu coração e o Espírito Santo pode usar aquilo para chamar a sua atenção para alguma coisa. Né? Muito bom. E você falou de orgulho, só para fechar o exemplo aqui, né? O abençoado, não deu o braço a torcer. Não, eu entendi e tal, não sei o quê, mas percebi que ele ainda estava com o coração duro, né? Falei, olha, mas se isso não for o suficiente, né, para você entender que Deus pode usar de fato sua esposa para te dar, né, uma inspiração, uma direção, eu sei que você já quebrou uma vez. Ela foi impactada? Ele falou, muito. Falei, então pelo menos dá a chance dela saber o que pode acontecer de errado. Anuncia com antecedência. Aí ele falou assim, poxa, entendi, Eduardo, então eu preciso pedir perdão para minha esposa. Eu falei, então aproveite e peça agora. Isso na frente da esposa, né? E só para terminar, cara, aquilo foi tão poderoso, Dongley, que depois eu vim saber que eles estavam quase para se separar. Uau, tremendo. E o problema era exatamente esse, né? Então Deus usou de diálogo, de confiança, de transparência e tal, pessoas cristãs que se amavam, mas não tinham acordo. É isso aí. Né? E Deus graciosamente, através de um conselho, né, mudou a história de uma família. Nós vamos entrar no nosso tema de hoje e isso que a gente falou é base para algo muito importante no contexto do que a gente vai falar aqui sobre empresas familiares e famílias empresárias. Isso, de conselho. Aliás, deixa eu dar a devida honra, né? A Bíblia fala honra quem honra, né? Então, a gente vai no finalzinho falar sobre indicação de livro, você escreveu um livro, mas segura aí que você já fala no final, mas você certamente tem o dom de mestre, né? Dentro daqueles dons destacados ministeriais, você consegue conduzir muito bem a aplicação de um conceito, de conteúdo, etc. Então, estou conectando aqui uma pergunta que eu sempre faço, né? Você acompanha aí, sobre a adolescência. O que era o Dongley, que, aliás, eu ia fazer uma brincadeira com você, né? Acho que está em tempo ainda, é o curitibano mais carioca que eu já conheci na minha vida. Então, o que o carioquinha Dongley estudava? O que isso... Teve alguma coisa lá que se conecta ao que você vive hoje? Conta um pouquinho dos teus começos, jovenzinho. Cara, a história é muito legal. Eu gosto de história e gosto de história de pessoas, porque isso ensina muita coisa. Eu nasci numa família simples, de um pai militar de carreira, que foi soldado e progrediu lá na carreira tanto quanto foi possível, e de uma mãe comerciante. Minha mãe... Então vem daí a ver empreendedora, provavelmente. A gente tem lá na nossa família, na nossa casa, uma história de uma mãe comerciante que viajava para comprar produtos, vinha para São Paulo, ia para o estado do Rio, ia para Minas, pegava o ônibus, viajava 10, 12 horas, trazia uma bolsa, aquilo que antigamente a gente chamava de sacoleira, né? Sim. Minha mãe, eu cresci, a casa da minha mãe sempre tinha alguém, porque ela sempre estava vendendo uma roupa, um produto, uma blusa, uma coisa de cama, de casa, uma toalha de banho. E ela tinha na nossa casa uma espécie de um estoque que ela controlava ali, à medida que aquele estoque ia se movimentando, ela ia fazer as compras. Eu cresço nesse ambiente. O outro lado da mesma moeda, então, do meu pai, eu trago um pouco dessa disciplina necessária para o negócio ser organizado. Da minha mãe, eu trago um pouco dessa visão empreendedora, de entender que se você não fizer alguma coisa, o negócio não vai para frente. E eu tenho um irmão mais velho que eu, 6 anos. Então, quando eu tinha 14, ele tinha 20. Quando eu tinha 14 anos, então, para 15, eu comecei a trabalhar com ele. Meu irmão é a minha mãe, o comerciante. A vida inteira ele esteve envolvido com o comércio. Ainda hoje ele tem um comércio junto com a esposa dele. E eu cresci nesse ambiente. E nesse ambiente eu comecei então a empreender. Eu estudava numa escola do Senai em tempo integral,
lá no Rio de Janeiro. Então, meu pai é paulistano, de Veracruz, minha mãe é capixaba. É uma boa mistura, hein? Se conhecem no Rio de Janeiro, meu pai servindo no quartel, minha mãe tinha mudado do interior do Espírito Santo para o Rio de Janeiro. Se conhecem lá, meu pai vem morar em São Paulo a trabalho, minha mãe fica grávida, meu irmão mais velho nasce aqui. Eu brinco com ele que ele é o carioca menos paulistano que eu conheço, porque ele nasceu aqui, então tem um bullying, morou a vida inteira, né? E eu nasci no Rio por força da atividade profissional do meu pai, mas vivi minha vida praticamente sempre muito em São Paulo, especialmente, né? Interior de São Paulo, a família do meu pai toda é daqui. E isso me deu algumas oportunidades, inclusive de enxergar um pouco mais do que o bairro que eu morava. Boa. Que era um bairro mais simples, mais humilde, bastante humilde, é uma conversa muito longa, mas quem é do Rio de Janeiro vai entender. Eu nasci em Marechal Hermes, numa época em que as coisas não eram tão tranquilas por ali. E aí saí dali, depois fui morar em outro bairro, ali em Jacarepaguá, e cresci até 21 anos no Rio de Janeiro. Nesse período, o que eu fiz? Eu estudei, né? Fiz essa formação, que é quase como se fosse uma engenharia têxtil. Naquela época não existia essa faculdade, então o Senai se prestava a preparar essas pessoas. E eu fui para lá muito cedo. Com 14 anos eu fui estudar lá. Só que meu irmão empreendia a partir de casa. Ele tinha na época uma fabricação de bijuterias. A gente... É muito legal essa história. A gente ia nos abatedouros de animais, ele ganhava o chifre do boi, da vaca. Olha que interessante. Nós processávamos esse material, transformávamos em brinco, pulseira, anel. Economia criativa. Economia criativa total. E com uma vantagem. A matéria-prima custava 0. Boa. Eles queriam que a gente tirasse de lá. Sim, legal. Dessa experiência que incluía eu ir para a escola, voltar e depois fabricar, ajudá-lo, preparar as coisas, estudando e trabalhando. Então, desde muito cedo eu comecei a trabalhar. Com 15 anos, então, começa essa série empreendedora. E a minha adolescência foi, obviamente, no contexto da igreja. Eu nasci no lar cristão, mas também no contexto do empreendedorismo. Com 14 para 15 anos, eu começo, então, essa jornada empreendedora, que vai culminar em uma sequência de empreendimentos menores, e eles vão progressivamente avançando. Então, começando por esse negócio de economia criativa, depois migrando para um negócio de comida. Meu irmão, terminamos essa fase aqui, ele comprou um restaurante lá no Rio de Janeiro, e nós compramos também um quiosque da Casa do Pastel naquela época, nem sei se hoje existe mais, mas eu então fui cuidar desse quiosque da Casa do Pastel. Então eu ia, estudava, no outro período eu ia lá, cuidava, e assim foi a minha jornada por toda a minha adolescência. Depois desse período, meu irmão veio morar em Curitiba. Ele foi morar em Curitiba, não veio, mas foi morar em Curitiba, e eu fiz um empreendimento sozinho. Eu estava estudando naquela escola têxtil, me preparando para trabalhar na indústria têxtil. Quando eu me formei lá, então eu montei uma pequena produção de camisas sociais, como essa aqui que a gente está usando. Então eu comprava uma camisa que eu queria me inspirar, eu copiava lá o molde, né? Fazia a modelagem, pagava para alguém para fazer aquela modelagem, cortava na minha casa, tinha uma mesa lá, levava para uma facção, essas pessoas fechavam as camisas, eu pegava, fazia as limpezas, passava, dobrava. Eu tinha 18 anos nessa época, e eu vendia na faculdade, vendia na igreja, vendia no bairro. Eu brinco que eu ganhava mais dinheiro vendendo camisa do que trabalhando na fábrica. Né? Olha isso, e é verdade, né? Qualquer empreendimento, ele sempre vai ser mais lucrativo do que qualquer emprego. Né? Emprego assalariado. Fato. E eu brinco com as minhas filhas e os jovens hoje, dizendo o seguinte, olha, não tem nada que seja tão novo assim, que a gente fale, não, isso aqui nasceu agora. Essa ideia de você empreender e ter várias atividades, não colocar os ovos numa cesta só, não ter só um emprego, ter alguma coisa paralela, isso existe desde que o mundo é mundo. Sem dúvida. E eu vivi essa experiência, eu trabalhava numa fábrica e eu ia
chegava de volta da fábrica, eu ia lá fazer minhas coisas, passar camisa, dobrar, ensacar, levar. E essa foi a dinâmica. Nesse período, então, eu começo a ganhar um determinado recurso, as coisas estavam indo bem, mas meu irmão tinha ido para Curitiba. E isso, nessa fase eu tinha uns cerca de 20 anos aproximadamente, e ele começou a me provocar. Vou dizer que a minha adolescência, né, naquela época a gente era um pouco mais pressionado do que hoje em dia, mas vamos dizer que eu estive nessa fase que você falou, o que eu fiz na adolescência. A minha adolescência foi de estudo e trabalho, e foi até cerca de 20, 21, quando eu estava ainda na casa dos meus pais. Eu vou considerar assim, apesar de eu ter já 20 anos por ali, mas foi o período que eu tinha a zona de conforto, né? Sim. Se o negócio não desse certo, eu morava com os meus pais, eu tinha um emprego, e esse foi o ciclo. O último ciclo, que aí é quando eu vou morar em Curitiba, em 92, aí começa um jogo um pouquinho diferente. Você já tinha casado aí ou não? Foi ainda solteiro? Eu comecei a namorar a Verônica em 11 de setembro de 91. E nós começamos a namorar em 11 de setembro, que a gente brinca que coincide com o acidente das torres, é verdade, né? Não tem como esquecer, não tem como esquecer. E nós, em dezembro, nós começamos a namorar em setembro, em dezembro ela se forma, vai trabalhar no interior do Espírito Santo, e aí começa a nossa saga, que culmina no nosso casamento 4 anos depois, naquela época em que não tinha WhatsApp, não tinha Zoom, não tinha nada, né? Cartinhas para todo lado e ligações à 00:01 para poder pagar um mais curso. Barato. É isso aí. Então eu fui solteiro para lá, mas já namorando a Verônica. Muito bom. Então você não tinha como, né, Dongley, não ser empreendedor depois dessa história. Podemos até dizer que teu irmão talvez tenha sido seu primeiro mentor aí. Sem nenhuma dúvida. Meu irmão foi chave nesse processo. Ele é um cara super querido, muito amado. Ele investiu muito na minha vida porque eu tenho a natureza de ser um cara um pouco mais de sistemas, de processo, de fazer com que as coisas aconteçam. Ele é um cara comercial. E nos dias de maior dificuldade, particularmente na nossa ida para Curitiba, ele já estava lá há 1 ano, Curitiba foi um desafio muito grande no começo, né? Chegar lá, não conhecia ninguém, a gente tinha praticamente nenhum relacionamento, e é uma cidade com características que você precisa de paciência para romper. E você sai de uma cidade quente para uma cidade fria, cinza e tal. Sair de manhã. E tem cultura local muito distinta também, né? Um desafio enorme. Completamente diferente. Eu saí de Curitiba de manhã, 32 graus. Cheguei em Curitiba de tarde, 12 graus. Uau! Eu não lembro, no Rio de Janeiro, na minha história dessa fase aí até 21 anos, eu não lembro de ter passado um frio de 12 graus. Né? E aí, bom, isso aí seria conversa para uma outra história. Isso importa, né? Essa mudança. Mas, então, você aí foi para a carreira solo, Sim. Né? Certamente viveu o versículo bíblico que o justo viverá pela fé, né? Porque eu costumo dizer aqui que nada, na minha visão, naturalmente, nada exercita tanto a fé de um cristão do que como empreender, e sobretudo no Brasil. Né? E nesse caso, nesse contexto, então vamos passar. Esses 3 primeiros negócios eram pequenos negócios, né? Talvez negócios familiares que depois vai conectar com esse assunto de como eu governo uma família empresária ou uma empresa familiar. Perfeito. Esses negócios, eles me prepararam com um tipo de habilidade que eu não tinha, que era a habilidade de tirar algo do zero e transformar em um pequeno negócio. Segundo o Sebrae, mais de 80% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas, né? Que nascem dentro de uma casa. Desse jeitinho aí, eu fazia parte da estatística. Na cozinha, na garagem, né? Eu fazia parte dessa estatística. E então, nesse período, o grande desafio era como é que eu ganhava um dinheiro extra. E, enquanto isso, eu preparava a minha carreira. Quando eu vou morar em Curitiba, muda muito, tudo. Eu não moro mais na casa dos meus pais, agora eu preciso pagar o aluguel, preciso comer. E não seria exagero dizer que teve períodos
que ou almoçava ou jantava. Era uma Mesmo escolha. empreendendo. Mesmo empreendendo. Porque nós fomos para lá com um pequeno recurso, eu vendi as coisas que eu tinha antes de ir embora, mas para empreender o novo negócio, que era um negócio na área de logística, de pequenas encomendas, eu gosto de brincar que infelizmente eu estava na época errada. Se eu tivesse com aquela empresa nos dias de hoje, ou nos últimos 10 anos, a gente teria um negócio gigantesco, porque nós fizemos aquilo que a RAP, a Log, essas empresas de logística hoje fazem. Tudo que a gente tem hoje aqui, a gente fazia lá nos anos 90. Armazenar, separar, embalar, distribuir, transportar, entregar. Tudo isso a gente já fazia lá nos anos 90. Nós nos especializamos no segmento do marketing. Naquela época era o marketing direto. Né? Sim. Precursor dos negócios que falam um a um. Né? Então, nós nos preparamos, nos tornamos a maior empresa lá do Sul naquela época, o maior embarcador da DHL do Sul do Brasil, por conta disso. Esse negócio foi crescendo e cada real que a gente tinha precisava ir para o negócio. As histórias pitorescas, né? Chegamos lá para visitar clientes e a única roupa que eu tinha vindo do Rio de Janeiro era uma calça jeans e uma camisa estampada. Né? E aí chega lá no Sul, o pessoal um pouco mais formal, a gente entrava, chegava no escritório... Aquela bandeira, né? No meio da sala. O cara olhava pra gente e falava assim, da onde que você veio, né? Teve um cidadão que falou assim... Vocês cariocas são incríveis, vocês querem sair da cidade de vocês e enganar os outros em outras cidades? Naquele dia, sim, o Espírito Santo me deu um insight. E eu falei, bom, se você não acredita em mim, me dá aí um serviço, não precisa pagar, mas não precisa mandar nada que seja sério. Me manda um negócio que não seja tão importante. Agora, se eu fizer, vai acontecer duas coisas. Você vai receber uma fatura e vai ter que me pagar, e você vai virar meu cliente. Boa. Ele apertou minha mão. Gostou. Falei, atitude, né? Foi nosso primeiro cliente. Uau. E por todo o tempo que nós tivemos os negócios lá, eles foram nossos clientes. Foi uma história muito legal. Que bacana. Muitas legal. histórias, né? E aí, então, eu vou para lá, começa então esse negócio, eu e meu irmão, a gente chega para morar em Curitiba e começar esse negócio, uma casa que não tinha nenhum móvel, a gente dormia em cima do estrado de uma cama. E aí muitos aprendizados nessa jornada, né? E esse período empreendedor vai até 2020, quando essa empresa que começa em 92, em 96 ela passa por um processo de aquisição, de fusão, perdão. A gente pega a nossa empresa e uma outra empresa e faz um processo de fusão, e a gente, de 2 sócios, então agora vira 3 sócios, com um negócio que dos 2 ele cresce, rapidamente a gente faz um processo de expansão. De 96 até 99 nós crescemos muito, chegamos a ter 350 funcionários. Uau! Era uma empresa bastante robusta, funcionava 24/7, tinha armazém, depósitos, manuseio, muita gente envolvida, motoqueiro fazendo entrega, caminhão levando, trazendo, tinha um movimento bastante intenso. Em 99 nós fomos procurados por uma empresa brasileira que queria consolidar o mercado. O mercado de logística estava começando a ser demandado em uma outra característica por conta do e-commerce, que estava começando a se fortalecer. O e-commerce no Brasil começa a ganhar algum corpo 95 para frente, então 99 já começa a se movimentar, e aí então esse empresário resolve consolidar, compra 8 empresas no Brasil através de um processo de fusão, e nós então passamos por essa experiência. Eu tinha 29 para 30 anos, era muito jovem, naquela época as negociações não eram como a gente às vezes escuta hoje, né, as startups e tudo mais. Então não era... número de zeros, né? Não existia isso, né, naquela época. E não era tanto dinheiro que eu pudesse falar, não vou fazer mais nada da minha vida, viver de renda, mas era um recurso suficiente para me dar uma organização. Eu faço algumas coisas, construí minha casa, fiz uma reservinha para poder ter, né, como continuar. E assim eu encerro esse ciclo
empreendedor de 15 a 30 anos. 4 negócios, um negócio na área de bijuterias, economia criativa, um negócio na área de alimentação, bem varejo mesmo, atendimento ao público, um negócio de confecção, de roupa, e a empresa de logística, que se torna o maior negócio nesse período, e aí encerra esse período aí do ciclo empreendedor. Dentro desse primeiro período, então a gente tem 3 períodos aí, né? Esse primeiro período, depois você tem um ciclo de ajudar empresas a se recuperar e depois, agora mais recente, na cadeira de conselheiro. Perfeito. Dentro desse primeiro ciclo, qual que você diria que possivelmente eu acredito, né, pelo menos esse é o nosso desejo, uma das razões da gente estar aqui, é porque, como você disse, né, o Sebrae diz que 80% é o pequeno, micro, mas tem um negócio que a gente vai repercutir, que é o conflito de sócios, né, que mistura a família. Perfeito. Então a gente quer desmiuçar mais esse detalhe aqui, porque certamente uma boa parte da nossa audiência vive essa dor hoje. A gente quer ajudar a pensar nesse sentido aí. Mas dentro desse ciclo de empreendedorismo, o que você destacaria que foi o seu maior aprendizado, né? Que também eu acho que de alguma forma compatibiliza, né? Tem uma questão, depara aí a nossa audiência, que a maior parte aqui são pequenos e médios empresários, tem grande também, mas alguma coisa que você destacaria, cara, essa foi o grande aprendizado nesse ciclo aí. Perfeito. Bom, eu vou começar dizendo que em 98, um ano e pouco antes de a gente fazer o processo da venda, eu saí da empresa. Tivemos uma crise lá, meu irmão e o outro sócio, tivemos uma dificuldade, eu falei, olha, então vocês conduzem ao negócio, compram a minha parte, né? E acabou que uns meses depois eles pediram para que eu voltasse lá para ajudar, porque aí surgiu essa possibilidade do M&A e eu era o cara que tinha mais contato com isso. Existe uma teoria no mundo acadêmico, né, que é aplicada ao mundo dos negócios, chama triplo círculo da governança. Esse assunto surge lá nos Estados Unidos, né, 2 professores estudando esse assunto, eles então constroem essa ideia. É um diagrama que mostra a família, a propriedade e os negócios, né, os ativos e os negócios, fazendo uma intersecção, um diagrama daqueles de 3 bolinhas. E daquele diagrama, que parece um troço bobo e simples, saem desdobramentos absurdos. Agora que eu conheço isso com muito mais profundidade do que naquela época, eu entendo, por exemplo, por que houve uma crise. Porque nós não tínhamos, por exemplo, um protocolo familiar. Nós não tínhamos o protocolo familiar é o que antecede um acordo de família, né? Normalmente uma acordo de sócios, você diz? Você é um pré-acordo de sócios. Você tem etapas que você pode cumprir nessa jornada. Eu gosto de pensar que antes de eu pensar num acordo de sócios ou num acordo de família, eu posso fazer um protocolo, que é um documento mais leve, que são as primeiras intenções, que fala um pouco de como nós vamos conviver nesse período, né? Sem ainda estar tão preocupado com coisas mais profundas, mais sérias, que vão acontecer na 2ª geração, na 3ª geração. Então a gente não tinha isso. A gente muitas vezes se deparava com questões do tipo: por que você quer ir nessa direção se tudo diz que é para ir nessa direção? Pelo menos na sua visão. Na minha visão. E a gente, como não tinha nenhuma mediação, não tinha nenhum acordo combinado de determinadas regras do tipo, você tem essa função na empresa, até que nós conseguimos então vencer essa etapa. Contratamos uma empresa de consultoria já nessa fase. Isso aconteceu lá em 96, quando a gente fez essa fusão. Foi muito importante, porque quando era só eu e meu irmão, cada um fazia tudo. Né? Não dava tempo de brigar. Não, e o que é muito comum nas empresas, né? Às vezes... Sem dúvida. Mas quando cresce, os vícios que estão, de alguma forma, ocultos, eles ficam muito evidentes e às vezes comprometem até o negócio. Perfeito. Mas quero aproveitar só um minutinho e te fazer uma pergunta. Nesse desenho inicial, pré-acordo de sócios,
normalmente consta o que não quer também? Porque às vezes saber o que não quer é mais importante sem do que... dúvida. Eu diria o seguinte, tem coisas que eu vou dizer concordamos com isso, tem coisas que a gente vai dizer não concordamos com isso. É fundamental que isso fique claro. Talvez o jeito de escrever não precisa ser uma negativa, pode ser uma afirmativa que explica o que eu não quero. Boa. Né, o jeito de escrever, aí nós temos advogados bons que nos ajudam nisso. Mas o mais importante, sem nenhuma dúvida, é discutir o que eu não quero. É muito mais fácil dizer aonde eu não vou para escolher aonde eu vou. Então, essa pode ser uma prática muito boa e muito fácil, porque dizer o que nós não faremos, em geral, é onde nós concordamos mais rápido. Sim, verdade, né? verdade. Olha, nós temos aqui princípios e valores, isso aqui a gente não aceita. Ah, mas espera aí, não aceita em qual grau? Aí você vai graduando, né, essa tolerância. Lá na Go New, eu vi que o Anderson esteve aqui recentemente, Sim, né? Um abraço pro Anderson aí, certamente ele está nos assistindo. Isso aí. E lá na Go New tem uma série de ferramentas, e uma delas é o que a gente chama de academia de sócios, ou o antigo board canvas, que você faz um exercício com os sócios e você diz lá o que você entrega, o que você não entrega, que compromisso você tem de tempo, quais são os entregáveis que você topa, se você está disposto a mexer em áreas, por exemplo, do negócio, mudar o negócio. Então, são 4 pilares que normalmente a gente usa para conversar com os sócios e dizer, por exemplo, você vai ter dedicação de 8 horas por dia, de 12 horas por dia, de 4 horas por dia. Por exemplo, o que é sucesso para você e o que é sucesso para o outro? A coisa mais incrível que a gente encontra são conceitos que são relativamente genéricos, sendo tratados como se fosse um conceito simples e fácil. Esse é um bom exemplo. Sucesso. Se eu pergunto para uma pessoa o que é sucesso e para outra pessoa o que é, eu posso ter respostas completamente antagônicas. Não é que elas estão na mesma direção e um está um pouco mais para frente e um pouco mais para trás. Não é incomum eu ter respostas antagônicas. Isso significa que se nós trabalhamos para o sucesso do negócio, o que nós estamos fazendo? Puxando um para cada lado, destruindo o negócio. Uau, boa. Entende? Bom ponto, verdade. E essas coisas que são genéricas e que a gente dá pouco valor, normalmente são aquelas que vão puxar o nosso tapete. Muito bom, mas voltando a insistir na pergunta, o que foi o seu maior aprendizado nesse primeiro ciclo aí? Meu maior aprendizado nesse período foi entender, mesmo sem conhecer o triplo círculo, que há um triplo círculo. Ficou muito claro empiricamente. Cara, a gente no almoço de domingo estava discutindo os negócios na frente das pessoas. A gente... E às vezes conflitando. Com razoável frequência. E azedando o almoço do outro. Pronto. Né? Que às vezes nem estava envolvido no negócio. E quantas vezes minha mãe, que era essa pessoa comerciante, mamãe italiana, quantas vezes ela entrava lá e falava assim, não, você tá errado. Eu falava, mãe, você não sabe o que você tá... Você nem entende do negócio. Ainda tinha uma mediadora entrando fazendo um L na pista ali com a carreta. E ela falava, não é uma questão de se eu entendo ou não. Esse assunto tá encerrado, vamos continuar aqui. Comeu o macarrão que tá esfriando. O macarrão de domingo. Então eu aprendi claramente que no contexto da família empresária, os assuntos não têm fronteira. Essa história de que eu separo, não, o assunto da empresa fica na empresa, o assunto da família fica na família, o assunto dos ativos fica lá nos nossos patrimônios. Essa mal balela que existe. E eu aprendi isso no processo, nessa jornada de crescer e de botar um sócio extra, que não era da família. Aí o negócio... Pronto, então tinha conversa paralela no domingo no almoço do macarrão e tinha conversa de noite no happy hour com o cara que não era da família. E às vezes essas conversas não se encontravam. E assim a gente vai descobrindo que pessoas têm personalidades diferentes, pessoas têm ritmos diferentes, pessoas têm cosmovisão diferente. E tudo bem. Exatamente. O importante é combinar antes, como diz o texto bíblico, né? Como eu alinho isso. Como eu construo uma rota de alinhamento de expectativas. Então, eu poderia dizer que eu passei a minha vida na família empresária, nas empresas familiares. Eu nunca trabalhei em uma empresa multinacional de dono
investidor. Eu trabalhei para uma empresa multinacional familiar. Então, eu sempre trabalhei nos negócios das famílias empresárias. E ter passado esses 15 anos empreendendo num ambiente de família empresária moldou a minha capacidade de compreender o modelo mental de um empresário familiar. Essa, para mim, isso aconteceu lá naquela época, mas essa é a minha maior vantagem competitiva até hoje. Às vezes eu encontro famílias que contrataram conselheiros de altíssimo nível. 6 meses depois, ninguém se aguentava mais. Faltava esse olhar da empatia, de tentar ler o que está acontecendo em outro... humana, né? Então é muito mais sobre o ser humano do que o negócio no final, né? Hoje, 70% do meu tempo é quase um trabalho de psicologia. Interessante. Né? Porque é isso, você sabe que o contexto da família empresária é um contexto que tem suas particularidades. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, essa é talvez o grande legado dessa época que a experiência de empreender em família me deu. E acho que a gente pode dizer, né, e deixar aqui como uma dica ou provocação, que é tudo sobre pessoas. Nenhuma dúvida. Né? Você tem um CNPJ, mas ali é um agregado, um conglomerado de CPFs. E óbvio que tem 2 ou 3, falando de sócios, CPFs que são muito importantes e as pessoas importam. E triste a gente vai falar um pouco mais para frente, triste é quando as pessoas decidem pela empresa e não pela família. Né? Mas falando ainda dessa questão de acordo de sócios, né? Aqui na Rede Tela a gente tem uma boa prática aí de encontros para se aconselhar mutuamente. Provérbios 11:14, na multidão de conselhos, a sabedoria. E você que é de São Paulo está convidado a participar, entra aí no site e procura. Você vai ser poderosamente abençoado. Mas, para fazer uma história longa, curta, a gente tinha um empresário lá, a empresa já não era pequena, então tinha lá os sócios e ele estava ali demandando, pedindo um conselho, se ele deveria entrar numa frente nova de negócios e investir em time de vendas, etc. e tal. E dado certo momento, alguém perguntou para ele o seguinte: você combinou com seus sócios? Coisa básica. Simples desse jeito, né? E pela cara dele, né? E pela pausa dramática na respiração, pelo menos, assim, não tá convencido disso. É isso aí. História longa, curta, ele volta depois de um tempo e diz o seguinte: cara, eles não tinham a mesma ponto de vista que eu tinha. Para mim era óbvio, era tão óbvio, né, que fazia sentido, expansão, investimento, a gente tinha dinheiro em caixa, era correlato ao negócio, ou seja, para ele estava perfeito o mapa, né, mas tinha um dos sócios que não tinha o mesmo ponto de vista. E Edu, é assim, ó, se você tem sócios com perfis comportamentais diferentes... E é muito comum que isso aconteça. E é comum, né? A chance disso ser um conflito é ainda maior. Quando você tem, por exemplo, 2 sócios que o perfil deles é comercial, é mais de relacionamento, é mais de negócio, de ir para frente. Qual o risco que esse time assume? Não ter controle, não ter planejamento. Mas a chance deles divergirem, por exemplo, numa expansão é 0. Ou é muito baixa. Agora, normalmente, quando você tem um negócio com mais do que uma pessoa, como dono, normalmente você procura características complementares. E o que vai acontecer é que esse que tem o ímpeto de avançar, normalmente puxa, e para não dizer atropela, aqueles que têm um ímpeto mais de controle, de cuidado, de zelo, né? Perfil diferente. Então, se você não conhece os perfis, se você não trabalha esse entendimento, mapeamento do perfil comportamental, faz uma ferramenta dessas de inventário, seja o Disc, seja Pix, seja qualquer uma ferramenta dessas que hoje tem aí à disposição, para conhecer os seus sócios, né? Para conhecer as pessoas que estão envolvidas ali e também para conhecer sua equipe, tem um risco enorme. E eu vou dizer mais, às vezes de você conversar sobre o assunto e não conseguir encontrar um lugar que seja bom e equilibrado para os dois, por causa da característica comportamental completamente diferente. Né? O ponto de vista é diferente, o olhar naturalmente. É muito diferente. Né? E o final da história aí desse exemplo, ele voltou depois de um tempo e disse: olha, aquilo
nos economizou milhares de reais, aquele conselho simples nos economizou milhares de reais e talvez tenha economizado uma crise, separação. É isso aí. Né? Então, como é importante conselhos, né? Perfeito. Entrando na sua fase 2, aí você decidiu botar a colher na feijoada do outro no momento tão sui generis, que é o de recuperação de empresas. Por que surgiu isso, né? Porque uma coisa é pensar, não, eu vou trabalhar numa multinacional, vou entrar no mercado de tecnologia, e você falou, eu vou decidir pegar a empresa quebrada e ajudar esses caras. Cara, a gente precisa pensar... É um chamado, Dom? Eu creio que sim, cara. Hoje eu tenho convicção absoluta que sim. Esse é o meu chamado, o meu ministério é ajudar famílias empresárias, né? Então eu creio que o Senhor estava fazendo era me conduzindo por um caminho, me preparando. Mas tem fatores que estavam ali naquele ambiente, né? Vamos pensar que a gente estava na virada dos anos 90 para os anos 2000. O mundo da tecnologia ainda era muito bebê, né? Você não tinha tantas coisas como você tem hoje. E eu tinha algumas expertises desenvolvidas nesses 15 anos. Afinal de contas, eu tinha conduzido 4 negócios, eu tinha vivido uma experiência na empresa familiar, eu tinha passado por uma fusão com uma outra empresa, eu tinha passado por uma aquisição com uma outra empresa, eu tinha trabalhado no processo de estruturação do nosso negócio, porque esse negócio, né, tinha 350 funcionários, já não era um negócio pequeno, já tinha uma estrutura organizacional, recursos humanos, financeiro, área de logística, o pessoal de armazenagem, manuseio. Ou seja, processos para todo lado. Já estava com processos bem montados, ou seja, eu fui sendo treinado on the job por conta da necessidade, e aquilo era um conhecimento que não era muito comum naquele momento. E aí alguns amigos ligados à área de consultoria e auditoria, ligados à área jurídica, que a gente né, ali na cidade, na igreja, se conhecia. Um dia esse amigo falou, Dongley, vamos fazer... o que você acha de a gente fazer um projeto de recuperar uma empresa? Eu tenho uma empresa aqui no portfólio da empresa de auditoria, que eles estão passando mais dificuldades e tudo mais. E eu falei, por que não? Empresa familiar. Empresa familiar. Eu falei, por que não? Aí ele falou, tá bom. E aí começamos uma conversa com os sócios, eles entenderam a necessidade, e essa foi a minha primeira experiência, já em 2000. Né? No início de 2000 eu fui para essa indústria. E eu fui para lá com 2 bonés, talvez 3. Um boné, eu era o CFO da empresa. Eu tenho uma... Era um funcionário que tinha que prestar contas da questão financeira. Eu era um funcionário, entre aspas, eu não tenho minha carteira assinada, nunca na minha vida, sempre foi contratos de prestação de serviço. Para não dizer que eu não tenho nada na minha carteira assinada, eu tenho o período que eu trabalhei na Federação das Indústrias, porque lá era uma exigência, mas todo o restante da minha vida eu trabalhei sempre PJ, né? Mas eu tinha um boné, então, que era ser o CFO da empresa, eu tinha uma boa formação na área financeira já naquela época, e eu tinha um outro boné que era ser uma espécie de assessor do presidente da empresa para fazer as reuniões de indicadores, reuniões de resultado, para sentar com ele e ajudá-lo a analisar os números. E eu tinha um boné meio paralelo que era me relacionar com a empresa de consultoria e auditoria externa, para poder ajudar a implantar aquilo que vinha sendo trabalhado. Então eu fiquei nessa empresa por 3 anos, fazendo um processo de reestruturação. Essa empresa não era necessariamente uma recuperação do tipo está quebrando ou vai para uma falência ou uma recuperação judicial. Eles tinham problemas gigantescos de processo, tinham problemas de estruturação de caixa e tinham problemas de crescimento. Então eu fui para lá com a missão de, junto com essa equipe externa, fazer um processo de estruturação dessa empresa. Que tamanho que era o negócio? Pequeno, médio? Ela era a maior empresa do seu setor. Uau, então já ela era uma indústria de máquinas para lavanderia industrial. Então isso é interessante, eu estou fazendo essa provocação, porque você veja, né, que às vezes o pequeno fala assim, cara, eu não tenho tempo. E é verdade.
né? Mas você veja que uma empresa grande, se não resolver isso logo no começo, vai ser muito mais difícil lá na frente. O triplo do trabalho. O triplo do trabalho. Essa empresa, no segmento dela, ela era a líder do mercado. Mas, comparado em faturamento, em ordem de grandeza com outras empresas, era uma empresa média. Talvez por conta dessa falta de organização, de processo. Pouco depois de eu chegar lá e a gente fazer todo esse caminho, cara, nós fizemos um projeto em parceria com a White Martins naquela época de 50 milhões de reais. Um grande projeto, né? Então, na medida que foi se organizando, foram abrindo cenários novos, novas oportunidades. E eu fiquei lá 3 anos nesse projeto e a gente tem uma brincadeira, quem trabalha com reestruturação, com recuperação, vai entender o que eu estou dizendo, né? Existe uma brincadeira que é o ciclo da recuperação, principalmente, ou da reestruturação, que é a empresa está indo ladeira abaixo. É um gráfico, né? Quando ela bate lá no fundo do poço, que alguém resolve te chamar para ir ajudar... Que você sempre é convidado no fundo do poço, né? Acabou os recursos. Já tentei tudo, cansei de ouvir isso, né? O empresário falou, não, tentei de tudo, agora eu quero ver se você consegue. Aí você vai lá, faz um esforço, o negócio começa a virar. Quando está começando a subir, chegando perto de estar mais tranquilo, bate uma ansiedade ou uma síndrome do eu sou o dono, né? E aí começa... Volta, né? Põe a capa de super-homem de novo, né? Começam os conflitos e é a hora de você ir embora, né? Eu brinco que a hora de ir embora é quando o empresário começa a dizer, eu sei fazer isso, eu posso fazer isso, e ele começa a tirar ou querer retirar de você a direção, o comando, né? E querer voltar a dar o comando da organização. É óbvio que isso tem que acontecer em um momento, mas às vezes isso acontece de forma prematura. E não é incomum empresas estarem indo mal, começarem um processo de recuperação, aí a família, os empresários resolvem retomar o controle e logo na sequência elas quebram ou passam por uma outra crise. Não é incomum isso acontecer, a gente vê isso com frequência. Então essa dinâmica, ela me levou para esse ambiente por conta daquela história de entender a família empresária, de ter um perfil muito forte nessa área financeira e também por ter essa habilidade que veio talhada lá da minha família, minha mãe, meu irmão, relacionais, né, bons de relacionamento, comerciantes, e eu acabei podendo aprender com eles também a me relacionar nesse contexto tão tenso aí. Ô, Dongler, eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu sei que é um pouco... Vou pôr uma pimentinha aqui na nossa conversa, tá bom? Mas exatamente para poder, com o intuito aí de, se for o caso, você que está nos ouvindo, assistindo, né, poder também pensar junto com a gente. Matéria de recuperação de empresa, quer seja judicial, extrajudicial. Crente também quebra? Eu não sei se tem como fazer essa separação. Eu não sei, eu sei com toda certeza. Ela, na verdade, não existe, né? Mas porque a pergunta é a seguinte, porque existe um estigma, uma síndrome, talvez, né? De que, eu digo isso porque uma vez eu recebi uma profecia dessa, se Deus está no negócio, não vai quebrar. Infelizmente. Você está ali numa situação difícil, porque toda empresa tem ciclos, né? De melhores ou outros mais desafiadores, e aí vem um cara botar um peso, né, dizendo assim, cara, se Deus está no negócio, você não pode entrando nessa provocação, porque recuperação judicial é quase que, pelo menos no Brasil... Na linguagem popular? Na linguagem popular não, eu vou receber uma placa de falido. Como é que é isso? Vamos por partes? Para tentar trazer vamos contribuir. Vamos contribuir para quem de repente, né, a gente não sabe, mas de repente alguém esteja nesse momento falando assim, não, eu vou quebrar, não sei o que eu faço, fico às vezes com um pensamento, não vou dizer orgulho, mas sinceramente errado. Às vezes não é nem orgulho, é dor mesmo. Eu conheço empresários que por causa da dor de passar por isso, quebraram ao invés de tomar uma decisão e fazer uma recuperação. E recuperar o negócio que Deus deu e que abençoava tantas famílias. Né? Mas vamos começar... É sério isso, né? É seríssimo. Eu vivi na minha história profissional, eu passei dentro de 2 recuperações e passei dentro de mais de 10 recuperações de outras pessoas. Então, posso falar acho que um pouquinho sobre isso.
Mas eu quero fazer um paralelo. Um jeito legal de entender de que se você é crente e decidiu empreender, isso não é garantia de sucesso. Boa. E isso pode significar que ali na frente você pode ter um problema. Para mim, um jeito simples de olhar para isso é o seguinte: Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo. Não foi isso? Sim, perfeito. Por anos e anos e anos o Senhor escolheu. E ele insistentemente, por dezenas de mecanismos, e tentou estabelecer as suas alianças com aquele povo e fez um esforço sobrenatural do tamanho dele, né? Para mantê-los na linha. Não é isso? Tem inclusive um versículo que eu gosto bastante que diz o seguinte: tendo Deus dito muitas vezes de muitas maneiras, né? Ou seja, aos pais, pelos profetas, hoje por Jesus, né? Perfeito. É isso. Então, no fundo, a gente precisa entender o seguinte: contra o cristão tem um jogador presente todo o tempo, que é o inimigo das nossas almas. Ele está o tempo todo lutando contra. Como a missão dele, o ministério dele é roubar, matar e destruir, não faz sentido você achar que isso só vai acontecer contra a vida... Com o vizinho, com a empresa do andar de baixo. Né? Então, tô blindado. Né? Eu prefiro acreditar o seguinte: da mesma maneira que o Senhor chamou um povo de seu, e esse povo andava, daqui a pouco ele desviava. Aí o Senhor ia lá com misericórdia e tal, corrigia, botava ele na linha. E assim foram dezenas de vezes. Dezenas de vezes. A pergunta é: como que você pode me garantir que sendo cristão, um bom crente, que entende a palavra de Deus, que entende que o Senhor está com você no seu negócio, como que você pode afirmar que você nunca vai dar uma pequena desviada? E às vezes intencionalmente positivo, comete erros. É isso. E erros têm consequências negativas. Perfeito. E nem por isso você deixou de ser cristão e Deus está com você, né? Com a melhor boa vontade de acertar, eu conheço pessoas que erraram. Eu vivi isso na minha vida, eu tenho experiências na minha pele de, com a melhor das boas vontades de acertar, ter cometido um erro. E porque eu tinha boa vontade de acertar, o meu erro não vai ter consequência? É óbvio que vai. Agora, a coisa mais brilhante, sensacional, que existe em você ser um empresário cristão, que, bem intencionado, eventualmente comete um erro e por conta disso tem uma consequência que pode ser um problema ou até mesmo fechar o seu negócio, é que eu dependo, a minha vida não depende do meu negócio, a minha vida depende de um Deus que é tremendo, amoroso, que é capaz de me abraçar no meio da crise e dizer: vem aqui, você não é a sua empresa, você é o que você é em mim. Boa. E aí muda totalmente a perspectiva. Então, eu posso ter um problema na minha empresa, mesmo como cristão? Sim, posso ter. Mais do que isso, se você não for vigilante e não tomar as providências minimamente necessárias para ter uma empresa bem governada, você vai ter problema. Não é se vai ter. Você vai ter. A pergunta é quando. Às vezes a gente está olhando aqui e o cara está indo, a rota de colisão. Alguém vai lá dar um alerta, ele dá uma ajeitada, daqui a pouco volta. A pergunta não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Então, se você é crente e tem um negócio, não se preocupe tanto com determinados triunfalismos não bíblicos. E aqui eu não estou falando contra nenhum tipo de... Se você recebeu uma profecia, o Espírito Santo falou ao seu coração, seu espírito confirma com o Espírito de Deus que aquilo é verdade, continue firme. Agora, vez ou outra, eu me deparo com cristãos dizendo: não, o Senhor me deu uma palavra, o Senhor me deu esse negócio, e ele está indo ladeira abaixo. E eu falo: irmão, alguma coisa está errada. Ou você ouviu errado o que Deus falou. Pode ser, uma possibilidade. Você ouviu errado. Alguém que te falou não estava falando da parte de Deus. No texto bíblico está repleto de vezes que alguém fala em nome de Deus e o Senhor repreende. Os apóstolos repreendiam. Tantas histórias. Então a gente não pode ser tão inocente para achar que porque alguém me falou em nome de Jesus, ou, né, em qualquer que seja a linguagem, que aquilo é uma verdade absoluta. A Bíblia diz para provar os profetas. Perfeito, está sujeito ao profeta. É isso. Profecia sujeito ao profeta. Exatamente. Então nós precisamos ter a diligência de entender isso. Então a primeira coisa é: será que foi Deus que falou mesmo? Porque se Deus falou, é bom obedecer.
É a pior coisa que tem, um versículo bíblico, dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Sim, sim. Né? Então, assim, se você tem uma direção de Deus, faça. Agora, vamos para o outro lado da mesma moeda. A Bíblia ensina amplamente que eu preciso ser prudente, diligente. Outro texto bíblico que diz, olha, você vai entrar numa construção, não faz a conta, você é um negligente. Ninguém entra numa empreitada sem antes saber o que precisa para ela. Assim como o general não vai para a guerra sem se preparar. E dessa forma, nós vamos vendo textos bíblicos que endossam o princípio da diligência. Diligência é algo que o cristão empreendedor ou o cristão executivo precisa ter de forma redobrada frente a qualquer uma outra pessoa. Porque isso mistura com a cosmovisão de mordomia. E isso mistura com o mundo espiritual. Perfeito. Edu, ou seja, pessoa é mais normal, desafiador ser um empresário cristão do que o não cristão. Por quê? Porque o não cristão, ele tá vendo o natural. Tem um negócio aqui me atrapalhando. Ele vai lá, faz o esforço dele para tirar. Quando você é cristão, você está vivendo numa cosmovisão cristã de mundo espiritual. Querendo ou não. Natural espiritual, querendo ou não. Não tem 3 times e não tem cadeira vazia. Se você achar que tem alguém que vai sentar numa cadeira ali que é um bonzinho, ele vai ser ocupado por alguém que vai roubar, matar e destruir. De modos que o grande desafio de quando nós somos cristãos é que nós precisamos aumentar as nossas vigilâncias. Nós precisamos estar mais atentos, porque o inimigo anda ao derredor procurando alguém que possa devorar. Tem tanto texto, e nós não estamos aqui numa classe de escola bíblica, mas são tantos os textos, né? Seja nos vários livros que existem hoje sobre fé e trabalho disponíveis aí no mercado, e no próprio contexto bíblico, compra a Bíblia do Executivo. Boa, eu gosto, tenho ela, então, é muito boa. Há tantas coisas para nos orientar, né? E assim vai. Então, eu diria que essa lenda, essa mentira de que como empresário cristão não vou passar por um problema, é algo que o diabo ele semeia para que a gente, acreditando nisso, seja menos diligente. Sendo menos diligente, a nossa guarda está mais baixa, e com a nossa guarda mais baixa, a gente vai sofrer as intempéries do mundo empresarial, que não é moleza. Nós estamos empreendendo um negócio, e particularmente os pequenos estão empreendendo no começo da jornada, é como um filho pequeno. Perfeito. Se você não gastar tempo, horas, disciplina, direção, educação, orientação, quando seu filho chegar na adolescência, a chance dele ser um delinquente é enorme. Fazendo um paralelo entre essa vida no ambiente familiar e a vida empresarial, se você não gasta tempo, não é diligente, não estabelece processos, não tem controles internos, não tem reuniões de alinhamento, não tem uma estratégia definida, quando sua empresa chegar na pré-adolescência, você vai ter uma empresa falida. É bem simples desse jeito. E recuperação judicial? Porque recuperação judicial, de forma bem simplista, para muitos é o fim do poço, né? É o fim do túnel. E às vezes, ainda dentro dessa questão de conflito, né? Estou falando aqui daqueles que estão com boas intenções, né? Fala assim, cara, deixar de pagar, não, eu já ouvi essa expressão, não é meu feitio. Perfeito. Mas a recuperação judicial é deixar de pagar para fazer uma reestruturação. Não é necessariamente isso. Vamos alinhar aqui algumas expectativas. Bom, primeiro, você precisa entender que recuperação judicial é um instrumento legal. Bom ponto, né? Que está dentro da lei. A lei que estabeleceu... Que o diabo não te acuse. Pronto. Você tem algo que a lei é boa. Porque o que acontece? Vamos dar um passo para trás e vamos pensar o seguinte. Uma empresa, ela é uma concessão do Estado para que você tenha a possibilidade de gerar uma atividade social. Ok? A gente que ao longo dos anos perdeu essa ideia e achou que empresa é só para ficar rico. Mas o fato é que o contexto empresarial, ele como consequência final faz eu ter patrimônio. Mas a jornada é uma jornada de impactar a sociedade. Bom, que combina com a Bíblia, inclusive. Né? Perfeitamente. Por isso que o capitalismo é um princípio bíblico. Por isso que esse modelo econômico, com alguns ajustes talvez, é um modelo bíblico. A economia é algo que vem de um princípio judaico-cristão. Então, nós vamos olhar para isso e vamos pensar o seguinte, tá bom, então eu tenho uma lei
o que ela quer fazer? Ela quer preservar a função empresarial, que é uma função social. Perfeito. Gerar emprego, transformar a economia, gerar riqueza para que a cidade seja boa. Bom, se eu não perder isso de vista em nenhum momento, eu vou entender rapidamente que recuperação judicial não é uma forma de salvar o empresário. Interessante. Isso é uma consequência. Porque o empresário recebeu uma concessão, um CNPJ, do Estado para gerar emprego e renda e impostos. O que o Estado está olhando não é para o bolso do empresário. Ele está olhando como é que eu faço esse empresário se reorganizar, como é que eu dou oportunidade para ele se reorganizar, de tal maneira que ele não pare de cumprir o papel social dele. Interessante. Ponto de vista, de novo a questão de ponto de vista. É, né? Isso. Totalmente diferente. Só que se eu estou sentado do lado do empresário que está passando pela crise, qual é o sentimento dele? Fali, quebrei, perdi tudo. E aí, nós vamos fazer um segundo ponto aqui. O segundo ponto é, infelizmente, no mundo empresarial tem gente bem intencionada e gente mal intencionada. Perfeito. Não é isso? Sim, simples assim. O histórico da recuperação judicial de quem é bem intencionado é de quase 100%. Todo mundo que é bem intencionado e tem uma empresa viável, porque você não vai conseguir recuperar uma empresa inviável. O que é uma empresa inviável? Para você participar do mercado, você tem que vender abaixo do custo. Isso não existe. Empresa não é sustentável. A empresa que não dá lucro não sobrevive. Logo, se você tem uma empresa viável e você é bem intencionado, 99,99% de chance de você recuperar a sua empresa. Eu vivi e vi isso na prática. E estou vendo, acompanho hoje uma empresa em recuperação judicial muito bem. Muito bem. Vários amigos passaram por isso e os bem intencionados saíram e saíram bem. Cresceram, geraram mais emprego, geraram mais resultado. Agora eu tenho um segundo grupo, que é o mal intencionado. Esse cara, ele tem um negócio para tirar o máximo de proveito para si, exclusivamente. Quando esse cara tá desse jeito, a consequência no tempo é que ele vai ter uma empresa com problema. E aí, ele se vale da lei para poder ganhar mais um tempo e tentar proteger o patrimônio um pouco mais. No grupo dos mal intencionados, tem dois tipos de empresários. O muito esperto e o muito burro. Ele é mal intencionado e burro e o outro é mal intencionado e esperto. O mal intencionado e esperto, ele está preparando o golpe há meses antes da RJ. O mal intencionado burro, ele se depara com o problema, porque ele geriu mal o negócio dele e tenta aproveitar a RJ para poder ver se salva alguma coisa para ele. Essa é a, digamos assim, se eu pudesse categorizar o empresariado neste negócio, eu diria que essas são as características. Bom, se você que está nos ouvindo está passando por uma situação como essa, eu te convido a estudar um pouco melhor isso e a não ter esse preconceito, Edu, porque o instrumento foi feito para ajudar a resolver esse problema. Do outro lado, sim, o que a lei preconiza é que eu posso oferecer uma proposta de recuperação que reduza valores, que tenha desconto nos valores, para que eu possa recomeçar. Então, a empresa que está credora, ao invés dela perder tudo, o que a recuperação judicial faz é mais ou menos isso. Ela fala, olha, ele vai fechar, você vai perder tudo. Ao invés de perder tudo, você topa receber uma parte, e essa parte, nas milhares de recuperação, elas variam de caso a caso. Você pode ter desde 90% de deságio nas despesas até 20%, 10% de deságio. Conforme o cenário, conforme o mercado, conforme o segmento que você está, conforme a característica de negócio que você tem. O juiz que vai julgar esse caso, a partir de uma petição de um advogado bom, bem preparado, não contrate qualquer advogado, você precisa de bons advogados. Especializados nessa área. E hoje tem advogados especializados nessa área que fazem o trabalho, e se você estiver passando por isso, tiver uma necessidade, pede, me procura, me acha nas redes sociais e eu te conecto com toda certeza com gente boa que está fazendo isso hoje.
o que acontece? Quando eu me preparo para fazer isso de uma maneira saudável, bem intencionada, com a intenção de sair ali na frente, em geral, os credores, eles entendem isso. Junto com isso, existe uma legislação no contexto bancário, especialmente, onde o banco ele perde muito pouco daquilo, porque ele se apropria nas PDDs. Tem seguro, né? Ele se apropria diretamente, porque aquilo que ele, teoricamente, abriu mão, vai virar uma rubrica dentro da contabilidade dele que vai abater a base de imposto de renda dele. Então, em geral, se você tem um problema que está mais concentrado em bancos, você vai ter um tipo de negociação e de recuperação. Se está mais centrado em fornecedores, é um outro tipo de recuperação. E aí tem que, obviamente, analisar um cenário para poder entender qual o melhor caminho, né? Porque a recuperação judicial é um caminho, mas você tem a extrajudicial, você tem a parte de recuperação que não é nem recuperação judicial, nem extrajudicial, é o que a gente chamaria de recuperação branca, né? Ou uma recuperação direta, que podem também resolver o problema. Cada cenário precisa ser analisado. O que não pode é o empresário ter... definhar por peso na consciência. Seja por conta da consciência, ele não pode travar, porque, como eu disse, é legítimo, tem um papel e cumpre uma função. Por outro lado, ele não pode ter orgulho, um orgulho tão grande de não abrir a sua realidade com algum conselheiro que possa assessorá-lo, ajudá-lo a ver qual é a melhor saída para isso. Porque o que a Bíblia diz é que o orgulho precede a queda. É verdade. Não é? Bom ponto. Lá em Provérbios, o orgulho precede a queda. Então, todo mundo que fica sentado no orgulho de eu não posso falar que eu estou passando por uma dificuldade, vai entrar nela de cabeça e talvez não tenha mais saída. Então, a recuperação judicial é um instrumento útil no Brasil de todos os tempos e agora ainda mais aprimorada, com varas especializadas nessa área, então juízes que entendem do assunto e que vão te possibilitar um processo de recuperação desde que você esteja bem intencionado e queira de fato fazer esse trabalho de recuperação. Eu sou testemunha viva de que todas as empresas onde eu estive ou passei que queriam se recuperar saíram desse problema e saíram mais fortalecidos. Muito bom, então você que está nos ouvindo está precisando ouvir esse conselho, então põe em prática aí e seja abençoado. Vamos falar de conselho então, né? Você citou aqui a GoNew, falamos de acordo de sócio, de família. Então, os cabelos brancos começaram a aparecer, né? As experiências somaram e aí então chegou o tempo de sentar na cadeira de conselheiro. Como é que é isso, né? Como é que talvez quem tenha curiosidade, como é que se forma um conselheiro? Ainda dentro desse ponto de ter conselheiros, é para empresa grande, só para quem tem dinheiro para contratar os mais especialistas, o pequeno também pode se valer desse recurso. Comenta um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá, vamos começar então pensando no o que é um conselho, né? Um conselho é um agrupamento de pessoas, eu vou falar numa linguagem simples que chega ao ouvido do nosso público, né? Conselho é um agrupamento de pessoas que não está diretamente envolvido na atividade operacional da empresa, porque senão ele está influenciado pelo que está acontecendo, né? Sim. Então ele está um pouco fora, ele está próximo, mas fora da operação da empresa, que recebe crédito de confiança da família empresária e dos executivos, para que diante de determinados assuntos possa ser demandado. Ok? Então, basicamente, se eu pudesse traduzir de forma simplista, eu diria que é isso. E pode ser tanto problemas como crescimento, visão. Sem nenhuma dúvida. Enfim. Eu vou falar aqui talvez de 5 coisas que o conselho tem como tarefa principal. Então, uma das tarefas principais do conselho é guardar a visão dos donos. O conselheiro, ele tem um papel de não deixar a empresa ir se desviando para um outro caminho diferente daquilo que o dono quer, né? O segundo pilar que ele tem é de dar transparência. Então, ele está lá para garantir que as informações não estejam nas gavetas, guardadas na mente de alguém, e ele vai procurar incentivar e garantir que essas coisas sejam transparentes. Ele também está lá
para ajudar o time executivo a crescer profissionalmente, então desenvolvimento desse time, da primeira liderança da empresa. Ele está lá para, junto com eles, apoiar e ajudar a definir os planos de cargos e salários, de desenvolvimento do time. Ele está lá para proteger, junto com os executivos, um bom time que execute aquilo que se decidiu que seria executado naquela empresa. Ele também está lá para garantir o resultado do negócio. Uhum. Ele está lá para olhar os números e dizer, olha, estamos desviando aqui ou ali. E chamar a responsabilidade, dar conselhos, orientações, se aproximar do time executivo em alguns momentos. E ele está lá para garantir a estratégia e o longo prazo do negócio. Então, e aí dentro disso aqui que eu estou falando, tem a ver com gestão de risco, olhar para o futuro, tem algumas coisas aqui. Então eu diria que essas são atividades centrais do papel da atividade de um conselheiro. Bom, no mundo do conselho você tem categorias ou estruturas de atividades de conselho. A gente tem aquilo que a gente poderia chamar de conselho informal, ou seja, eu conheço o Edu, estou com uma dúvida e vou buscar conselhos no Edu. Uhum. O Edu pode ou não ser conselheiro de formação. Eu vou buscar conselhos, seja porque eu vejo no Edu um conselheiro, alguém que conhece daquele assunto, uhum. alguém que pode me dar insights bons, então eu vou lá, é o conselho informal. Eu tenho uma segunda camada que eu chamaria de conselho consultivo, uhum. que tem a ver aí já com um pouco mais de formalidade, tem um grupo de pessoas, tem reuniões recorrentes, mas esse conselho, ele não tem responsabilidades jurídico-contábil legal frente ao resultado, andamento, sucesso ou não daquela empresa. Perfeito. Então ele não tem o CPF dele tomando riscos. Uhum. E normalmente esse conselho tem ritos, reuniões mensais, bimestrais. Ele vai tomar dos executivos todas essas 5 coisas que eu falei aqui agora há pouco, vai checar como é que está o time. Ó, você está com algum problema aí de equipe? Como é que você está tratando isso? Olha, você está vendo esse problema aqui, ó, tem um problema de transparência aqui, ó, esse número não está tão claro. Ó, aqui temos um risco fiscal, né? Olha, aqui temos o planejamento estratégico, o que vocês estão pensando para os próximos anos? O conselho normalmente faz uma mediação entre o dono e o time executivo, traduzindo aquilo que eu gosto de chamar de diretrizes estratégicas do acionista. Então, no conselho consultivo, eu já tenho essas atividades. Eu só não tenho o CPF do conselheiro envolvido no risco do negócio. E aí eu tenho uma terceira camada, né, um patamar aqui um pouco mais alto de responsabilidades, que é o que a gente chama de conselho de administração. Esse conselheiro de administração, ele, quando assume esse papel, ele se torna corresponsável pela gestão do negócio. Inclusive com seu CPF ali. Seu CPF e seu patrimônio. Sim. Né? Então, decisões erradas que ele participou ativamente e teve responsabilização sobre aquela decisão, porque ele pode ter participado e não ter responsabilidade. Né? Perfeito. É uma questão de provar o dolo ou não e a responsabilidade ou não. Mas se ele está lá envolvido, ele responde com o seu CPF, com o seu patrimônio. Então, quando eu olho para esses 3 degraus, né, o conselheiro avulso, o conselho consultivo e o conselho de administração, eu consigo olhar para isso e meio que dizer, olha, uma empresa pequena não precisa de um conselho de administração, precisa de bons conselheiros. Uma empresa média, ela talvez vá passar por essa jornada do conselho consultivo. Já uma empresa média para grande, querendo ser grande, ele precisa de um conselho de administração. Essa jornada pode ser a jornada de uma mesma empresa. Enquanto era pequena, quando era média, quando se tornou grande ou está trabalhando para ser grande. De modo que existem alternativas tanto para o pequeno empresário, quanto para o médio empresário, quanto para o grande empresário. Do lado da empresa, a decisão por fazer a sua atividade lastreada em conselheiros,
ela só tem ganhos, porque essa atividade vai mostrar para ele talvez coisas que ele não enxergou, porque alguém de fora, menos impactado pelas pressões do dia a dia, menos influenciados por aquelas pessoas que estão ali discutindo aquilo todo dia. É o famoso vassoura nova vai os cantos. Boa, né? É isso aí. Então a gente sempre faz essa brincadeira. O que o conselheiro... O conselheiro normalmente vai ver coisa no cantinho que você já não vê mais. O conselheiro vai ver coisas importantes que você não vê porque você não tem tempo de ir para o mercado. E muitas vezes vai te dar ou provocar uma visão de longo prazo. E isso, porque como você está tão para dentro do teu negócio, você não está olhando para fora, e quando você não olha para fora, você não está vendo que tem um trem vindo te atropelar. E o conselheiro que está sentado aqui, mas está lá do lado de fora, está enxergando esse movimento. Então, um conselheiro bom é aquele cara que tem uma boa visão do mundo, tem uma boa visão daquele negócio, daquele segmento. Já foi o tempo, antes da pandemia, em que o conselheiro, o papel principal dele era olhar números. Hoje, o que a pandemia nos ensinou é que tem um monte de trem desgovernado por aí, que pode colidir com o seu negócio e que pode destruir de uma vez o seu negócio. E aí, o que aconteceu? Os conselhos mudaram, inclusive, as suas constituições. No passado, o conselho era predominantemente formado de financeiros, contadores e advogados. Hoje, os conselhos têm gente que trabalha com futurologia, gente que trabalha com criatividade, gente que trabalha com inteligência artificial e, às vezes, tem um cara da área financeira. Né? Eu exagerei. Tem que ter um cara da área financeira porque você tem que olhar os números. Mas, às vezes, tem um advogado. Às vezes, o cara compõe com um grupo maior para ter essa diversidade. De modos que... cada empresa precisa olhar para o seu cenário, para o seu momento e pensar, eu vou procurar um conselheiro aleatório, avulso. Nós estávamos aqui antes de começar o podcast falando sobre uma experiência que a gente fez junto, né? De uma pessoa que precisava de algumas orientações. Ela, por estar associada ao Tela, recebeu um conselho, né? E não foi um conselho consultivo, nem um conselho de administração. Foi dentro da nossa rede, ela pôde ser orientada em uma determinada necessidade por esse grupo, né, que o Tela agremia. Gente muito boa que pode ser uma fonte de conselho, né? E aí, se você ainda não é do Tela, vem com a gente. Boa, né? Boa, é isso aí. E quando quem é pequeno tá ali na operação e fala assim, puxa, eu não tenho grana para pagar um conselho, porque conselheiro custa, a depender do tamanho do negócio. Perfeito. É um valor expressivo. Sim. Mas que eu costumo dizer que é barato, porque te previne, né, nessa visão de longo prazo, de ser atropelado pelo trem, ou te mostra um caminho que você não está enxergando. Perfeito, Edu. Transforma em dinheiro. E quando se é menor, faz conta de centavos. Eu vou te dizer como é que eu respondo essa pergunta para as pessoas com quem eu me relaciono quando elas me pedem, por exemplo, um orçamento. Normalmente eu digo o seguinte: se a minha conta for um custo para você, não contrate. Se o que você pode pagar te dá algum tipo de perfil de profissional e ele não agrega, não contrate. Ou seja, essa conjunção precisa ser perfeita. Precisa ser algo que eu consiga remunerar e aquele que aceitou aquela remuneração entregue valor. Sim. Ao ponto de se pagar. Sim. Né? Então, essa é a primeira premissa. Agora, vamos para o pequenininho. Porque aqui a gente pode ter empresas maiores que esse cara vai conseguir pagar sem mais dificuldade. Mas é importante ressaltar ainda dentro desse médio para grande a cultura. Isso, vamos chegar lá. Tá. Vamos chegar na cultura. Então, eu vou lá para o pequeno primeiro. Hoje, no Brasil, nós temos instituições robustas como o Sebrae, como o Sistema S, como empresas que trabalham com serviços voluntários, uma força de expressão, mas como o Tela, que você com uma pequeníssima quantia acessa conselheiros de alto nível. Então, não acho que haja uma desculpa para qualquer que seja o tamanho de uma organização não ter um aconselhamento, não ter alguém que ele possa acionar para receber um conselho, certo? Perfeito. Então, se você é muito pequeno, vai no Sebrae, é de graça. Se você é muito pequeno, pode pagar uma pequena quantia, vem para o Tela.
Se você é médio, pode pagar um conselheiro, contrate um conselheiro. E quanto mais você vai subindo nessa escala, em tese, você deveria estar recebendo mais. O que, infelizmente, não é uma relação óbvia. Nem sempre que eu pago mais, eu tenho os melhores conselheiros. Mas ok, essa deveria ser a lógica. É nessa lógica que a gente vai pensar. Então, o pequeno, procure, cara. Se você tem uma pequena indústria, procure o Senai. Se você, ou o SESI, dependendo do tipo de demanda, se você tem um comércio, procura o Senac, procura o Sesc e vai se aprofundar. Se você é um microempresário, procura o Sebrae. Eu tenho dito o seguinte, o que nós às vezes não temos é empreendedores com vontade de receber conselho. Tá mais no campo do eu me basto, eu sei o que eu estou fazendo, e aí eu me viro do meu jeito, do que efetivamente na vontade de receber os conselhos. E aí entra essa questão de cultura, né? Vamos lá. De não dar a contraprestação, né? Muitas vezes sabe que está fazendo coisa errada e às vezes também tem... Você sabe, Dom, que uma vez aconselhando um empresário pequeno, e ele disse o seguinte, Edu, eu sei de tudo isso que você está me orientando. Bom, primeiro foi ele que veio pedir conselho, né? Mas se eu seguir metade do que você está me aconselhando, e uma delas é pague o imposto, né? Precifique corretamente, tenta entender a dinâmica, e eu disse para ele, a ponto de talvez você chegar à conclusão que aos poucos você vai precisar mudar o seu negócio. Pronto. Talvez esse seja o conselho que eu mais dou, Edu. Ah, é? Se você tem um negócio que é incapaz de pagar imposto, pagar as despesas e sobrar um lucro, sai dele. É simples. Né? Assim, e não tem a ver com o governo que é corrupto, que a carga tributária... Você nasceu no Brasil, essa é a realidade. Ou você se ajeita ou então procura um emprego. Perfeito. Né? Você quer ser empresário? O que é ser empresário? Não é driblar todas as limitações? Perfeito. O empreendedor que empresaria um negócio, ele é o cara que tem que ter a habilidade de driblar. Só que ele não pode driblar fora das quatro linhas. Ele não pode driblar fora da regra, fora da lei. E especialmente se o cara é cristão. Aí ele tem um problema bem maior, porque ele está driblando coisas que a palavra de Deus diz que ele tem que fazer. A Bíblia diz que eu tenho que dar para o César o que é do César. Aí o cara fala, não tem um negócio, mas não consigo pagar imposto. Então sai dele. Urgente. Urgente. Agora, nós temos uma cosmovisão de que o governo é ladrão, seja lá qual for ele, não estou falando de um ou outro, mas seja lá qual for ele, logo eu tenho o direito de sonegar o imposto, de não pagar disso, daquilo outro, você entendeu? Quando nós resolvemos o problema cultural que vem de uma experiência profunda com Jesus e de entender que o chamado do empresário é um chamado ao ministério, sabe assim, se eu não entender que eu fui chamado para ser empresário por Deus, recebi uma vocação de Deus e Ele me deu um ministério que é cuidar de pessoas através dos meus negócios, se ele não entender isso, aí qualquer coisa vale. Aí ele vem para a Rede Tela para a gente ajudá-lo a calibrar essa visão, como a gente diz aqui no podcast ou nos nossos encontros. E brincadeiras à parte, a gente vê, né, Dom, um movimento de Deus, não só no mundo todo, mas mesmo no Brasil. Nunca se falou tanto de empreender com propósito, negócios e missões, né? Negócios como missões. Tem uma infinidade de movimentos, né? Só um highlight, né? Ver o quanto aquilo está pautado na Bíblia, porque tem gente ganhando dinheiro, né? Para se valer aí. É isso aí. Virou mercado. O mesmo movimento que existe, que é bom de você buscar conselhos, abriu espaço para gente bem intencionada e mal intencionada. E talvez você caia, né? De repente você foi buscar mas conselho. Não é difícil, né? Caminha um pouco junto, entende o quanto daquelas práticas e das reuniões tem a ver com a Bíblia. E aí, né? Hashtag fica a dica, você tem que ler a Bíblia. É verdade. Não dá mais para... É isso aí. Não terceiriza essa atividade para a esposa ou para o marido, como. Né? Não tem como. Faz isso. Se você não conhece a palavra de Deus, vai ser também muito difícil você ter um negócio baseado em princípios da palavra de Deus. Vai ser como o texto diz, você vai ser como uma folha ao vento levada para qualquer direção.
Acrescentando aí, você citou o Sistema S e tantas outras possibilidades de conselho, a própria Rede Tela e outras tantas equivalentes. Você tem a GoNew, né? Você citou aqui, fazer além do... A formação, né? O processo de formação do conselheiro. Mas eles têm uma coisa muito legal lá, que era isso que eu queria pontuar. Existe um multirão de aconselhamento. Olha que legal, isso né? É gratuito. Em alguns casos, em outros pagos. Você tem lá dois tipos de oferta. Mas a gente recomenda fortemente, né? Sim, o Douglas fez formação lá, também tive a oportunidade de fazer formação lá na GoNew. Então você que pode também, né? Como encontro bons conselheiros. GoNew tem isso aí. Formado conselheiros com essa visão multidisciplinar, de família. A comunidade da GoNew hoje tem mais de 20 mil pessoas, 2 mil conselheiros formados, então tem conselheiros de todo tipo de expertise e formação, sem dúvida uma boa fonte de consulta que pode ser utilizada, seja nos multirões, seja nos programas, né? Vai lá, se inscreve e vai fazer um treinamento. Se você não quer pagar para ver, participa do multirão, né? É isso aí. O que não pode, gente, né, é viver no isolamento. Isso. A margem, quando você vive à margem, você está fora da possibilidade de ser provocado pelo ecossistema. Eu tô tão fora aqui, eu sou tão outsider, que eu já não sou mais impactado por ninguém. E aí, é isso, o que a Bíblia diz é isso, o orgulho precede a queda. E não seja orgulhoso, não. Busque conselhos. Sobre a formação aí especificamente, eu acho que assim, existem escolas no Brasil, a GoNew é uma delas, você tem o BGC, a Fundação Dom Cabral, a Board Academy, tem algumas escolas, a PUC também tem uma escola de formação, e elas têm características. Nós não temos tempo aqui, nem é o nosso propósito, mas a gente poderia aconselhar você que já está numa outra fase, que talvez, né, aquele empresário que está na transição, ele fundou a empresa e agora quer passar para uma segunda geração, né? Fazer essa transição. Talvez ele devesse investir tempo em se preparar com essas formações, formação de governança corporativa, formação de conselheiro para empresas familiares, vai ajudar a entender como eu posso fazer esse processo de uma maneira organizada, de uma maneira menos dolorida e que não deixe um problema para as próximas gerações. E não é incomum, eu me deparo com isso constantemente, pegar uma segunda ou uma terceira geração com um monte de problemas, porque o processo sucessório não foi bem preparado, porque não teve uma organização na transição. E aí você tem uma série de conflitos internos, agora não é mais entre irmãos, agora é entre sobrinhos ou netos, né? Que deveria ser um ambiente para a gente estar celebrando a família, e eu tenho gente que não se fala, que briga, que sai do negócio, e por aí vai, né? Até o limite de situações mais graves de agressão física e situações de morte e tudo mais. Então, se a gente pudesse botar aqui na nossa cabeça o seguinte, olha, assim como você quer que o seu filho que nasceu cresça e receba boas instruções, e o seu legado seja levado de geração em geração, lembre que a sua empresa é como se fosse um filho. Bom precisa exemplo. Passar de geração em geração. Nós temos aqui no Brasil um exemplo incrível da família Nishimura, né? É incrível. Se você não conhece, pesquisa aí. Eu acho que é um exemplo, sem dúvida, dentre outros exemplos, mas esse é um exemplo público, conhecido. Eles recebem lá, trocam experiências, né? Discutem e apoiam famílias empresárias. Então, vai olhar, porque tem coisa boa acontecendo. Não fica preso na bolha. Boa. Caminhando para o final aqui, eu sempre faço 3 perguntas. Uma delas é, tirando a Bíblia, qual o livro que te impactou mais, que você diria que precisa ler, porque isso te ajudou a formar quem você é, te salvou, te deu boa parte da visão que você tem, e aproveitar para dizer do teu livro também, né? Além da Bíblia e o teu livro, conta um pouquinho o nome do seu livro e aonde pode encontrar, porque eu acho que um grande diferencial, né, já falando do seu livro aí, é que ele é um devocional prático. Isso aí. Misturado com negócios. Com temas do mundo do negócio, do dia a dia do negócio. Bom, vamos lá. Eu acho que falar um livro é muito difícil,
porque são muitos os conteúdos que influenciam a nossa vida. Mas eu, como estou muito envolvido nessa questão da visão de futuro, estratégia de longo prazo, eu gosto muito desse assunto, então eu acabei me debruçando um pouco nesse assunto. E acho que, para a maioria dos empresários que já experimentou fazer planejamento estratégico, uma das maiores dificuldades que ele tem é como é que ele faz para garantir que o planejamento estratégico aconteça. Então eu gosto de um livro chamado Teoria da Execução, do Rancharan, que eu acho que é o único livro, talvez um dos poucos livros aí que tem sobre esse assunto. Você tem dezenas de livros de estratégia e nada sobre gestão da execução. E eu tenho dito para todos os empreendedores, todos os executivos com quem eu me relaciono o seguinte: não adianta planejar se você não cuidar de controlar se aquilo está sendo executado. E o melhor que você pode fazer por uma empresa é garantir que aquilo que você planejou seja executado. Perfeito. Né? Então, assim. eu gosto desse caminho. Olhando para o contexto da minha formação, eu fui impactado por livros sobre comportamento. Eu gosto muito de pessoas, né? A minha vida é lidar com pessoas. Então, eu gastei tempo treinando sobre como conhecer pessoas nos métodos de inventário comportamental. Não é bem um livro, mas esses métodos me ajudaram. Né? Eu estudei Birkman, Pix, DISC, Quati, Enneagrama, várias metodologias de inventários que me permitem entender quem são as pessoas. Porque nos negócios, as pessoas é que conduzem e fazem esses negócios, né? Mas um livro que mais recentemente me conduziu a repensar sobre essa questão do ministério no mundo do trabalho foi um livro do Lee Strobel, chamado Inteligência Espiritual. Esse livro é um livro antigo. Bom título, hein? Muito bom, né? É muito legal. Esse livro é um livro antigo que, na época, foi a minha fonte de inspiração para começar o movimento de Ministério de Empresários na igreja que eu participava. Isso foi lá nos anos 2007, por ali. E ele fala, entre muitas coisas, ele conta o testemunho dele, como é que ele se converte. Ele é um jornalista, a esposa se converte e aí ele passa por um processo. Hoje ele já é bem conhecido aí, é pastor, inclusive, virou pastor da igreja lá da região dele. Mas na época, esse livro abriu os olhos de muita gente, porque ele falava assim, não permita no seu coração que uma pessoa que não conhece Jesus seja o projeto da sua vida. Você precisa ser o amigo dela. E ele batia muito nessa tecla. Interessante, muito interessante. E eu comecei a pensar nisso e falei, cara, uau, eu preciso desenvolver amizades relevantes. E no mundo dos negócios também é assim. E aí alguém desavisado pode dizer assim, não, mas se eu dou muita amizade para o funcionário, ele se aproveita. Talvez porque você não tenha o treinamento necessário, as habilidades e as ferramentas para colocar cada coisa no seu lugar. E exigir daquele colaborador que fica um pouco mais próximo, que ele faça as entregas que ele tem que fazer. E aí eu diria, então, que é a outra área do treinamento que, para mim, foi crucial na mudança da minha vida, que foi todo o conteúdo de gestão por indicadores. Né? Então, eu diria que esse assunto, que também não é um livro especificamente, né? uma série de conteúdos, mudou a maneira como eu olho a gestão de um negócio. Né? Então, eu ficaria com essas dicas aí. E ainda mais recente, eu tenho do Timothy Keller, Fé e Trabalho, né? Um clássico, né? Que também mexeu bastante comigo e que me impulsionou a escrever o livro Fé, Propósito e Trabalho. Eu devo ter lá em casa, Edu, uns 30 livros, mais ou menos, sobre esse contexto de fé e trabalho. Pelo menos uns 30. E, olhando para eles, eu não vi nenhum livro prático para deixar em cima da mesa. Todos eles eram livros-textos. E eu tinha escrito um livro-texto junto com algumas pessoas, chama Minha Empresa, Meu Ministério. Ele está lá, download gratuito, todo mundo pode acessar lá na página do Movimento Elo e baixar esse livro. Mas muitos livros de texto e nada que eu pudesse colocar em prática. Algo do tipo, eu estou aqui, quero fazer uma reunião com o meu time e falar sobre crise nos relacionamentos. Então, ao longo de um período em 2019, eu comecei a listar alguns temas que são do mundo do trabalho e comecei a escrever
com base em um texto bíblico, as minhas experiências e relatar ali uma pequena história e fazer perguntas para o dia a dia, para cada dia da semana, para que a pessoa pudesse refletir sobre aquilo. Isso, então, esse meu devocional virou esse livro de devocionais que o Ministério Pão Diário entendeu oportuno publicar, e ele está disponível então nas plataformas de livros digitais, em todas as plataformas, e também está disponível diretamente com o Ministério Pão Diário quando você quer comprar quantidades maiores, né? Então, eu quero comprar para distribuir na minha empresa. Acima de 15 livros já vale a pena fazer um contato direto lá com o Pão Diário, pode me procurar e eu ajudo, não tem problema, porque aí tem uma política de descontos lá específica para volumes. Vamos então à pergunta final, Dongley Martins. Qual o seu sonho grande? Edu, essa também não é uma resposta simples. Bom, meu sonho grande é cumprir um propósito. E o propósito que o Senhor tem colocado na minha vida nesses últimos anos e que eu creio que seja o dos próximos, talvez 5 a 10 anos, ele está ligado a 4 pilares, né? O Senhor tem me cobrado e tem me dado o desafio de ser uma influência na minha família. Então esse é um pedaço desse sonho grande. Eu quero influenciar a próxima geração. Ouvindo o testemunho da família Nishimura, eu entendi e aprendi que sucesso é quando a terceira geração vai bem e está bem encaminhada. Então eu tenho agora um compromisso com a minha esposa, com as minhas filhas e com os meus netos, de futuros netos, né? Ainda não os tenho, mas futuros, de que preciso influenciá-los. Eu tenho um outro compromisso que é impactar, de alguma forma, a igreja local. Eu tenho um compromisso com a igreja local. Eu tenho um outro pilar nesse propósito que tem a ver com algumas agendas com ministérios com homens, como legendários. Eu participo desse movimento. E falando agora um pouco mais amplamente aqui desse ambiente empresarial, que é talvez o que vai inspirar ou incentivar outras pessoas, eu creio que o meu chamado, a minha vocação, o propósito da minha vida é ajudar famílias empresárias a construírem negócios organizados, bem-sucedidos, bem cuidados, que transcendam, que atravessem gerações. Esse é o meu chamado. Eu tenho gasto o meu tempo nesse negócio, e ele não só é um chamado do ponto de vista profissional, mas ele também é o meu ministério. Eu posso, ao estar ali naquele ambiente, influenciar a vida de muitas pessoas. Então, meu sonho grande é que os próximos anos sejam anos onde eu possa influenciar muitas famílias empresárias a terem negócios bem organizados, bem estruturados, com princípios e valores do reino, que sejam preparados para as próximas gerações e que possam atravessar um longo caminho até futuras gerações da sua própria família. Esse é o sonho grande e é o propósito que eu tenho colocado na minha vida para os próximos anos. Seja sentado na cadeira de um conselheiro, seja sentado na cadeira de mentor, ou seja sentado próximo da família, como muitas vezes eu faço, né? Eu acabo exercendo também esse trabalho. Muito bom, então que você tenha sucesso no seu negócio, no seu ministério, porque sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas e, através daquilo que Ele te confiou, glorificar a Deus. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda,
como saúde e beleza, como casa e decoração. E, finalmente, a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.